Um dos maiores desafios que você enfrenta quando você termina uma relação narcisista é quando você recomeça a sua vida sozinho. Bem, eu contei aqui para vocês em outros vídeos um pouco da minha história com o narcisismo, comigo mesma e também com o meu sistema familiar e as relações que eu tive. Eu saí de algumas relações e foi extremamente desafiador sair desse processo. Em primeiro lugar, os níveis de consciência, eles são completamente diferentes. Você começa a aprender coisas e entender caminhos que já não servem mais para você. Então, não é sobre você estar julgando o outro como narcisista, como alguém inferior a você. É simplesmente energeticamente. Você começa a perceber que a tua energia e a sua consciência não bate mais energeticamente com aquela consciência. Então, quando você começa a se desfazer das relações e começa a entender mais a vida sobre você, o universo ele vai abrindo caminhos diante de você, pessoas, situações, para você entender que chegou a hora de você viver algo novo. E eu vou falar para vocês que uma coisa que a gente tem em comum com todo narcisista, todas as pessoas têm em comum, tá? É a grande busca pelo amor. Todos têm isso em comum. E o que é essa busca pelo amor? É você buscar uma emoção, buscar um sentimento de ser querido, de alguém respeitar você por quem você é, das pessoas te amarem, te aceitarem como você é. E quando eu olho hoje pro narcisismo, né, tem muita gente que olha com total aversão. Hoje eu não olho mais com tanta aversão porque eu entendi as lições do narcisismo comigo, e inclusive com o meu sistema familiar. E eu digo a vocês que enquanto a aversão, essa aversão diz muito sobre você. Então, conforme você vai amadurecendo com a ideia de que você passou por aquela relação para você poder crescer, para você poder evoluir, para você poder aprender algo, quando você vai aprendendo isso, você vai amadurecendo, você entra num lugar totalmente diferente, não mais de vítima, não mais de coitado, não mais de culpa. Você começa a transcender o seu ego. Você começa a entender o que a sua alma quis dizer. Você começa a entender que aquela pessoa, ela foi usada como realmente um movimento de cura para você. E esse movimento de cura, ele é intenso, ele é profundo, porque ele requer a coragem de você analisar exatamente aquilo que tá te magnetizando. Então, o que te magnetiza as pessoas narcisistas, né? A carência afetiva, a escassez, né? Todo aquele sentimento interno de que te falta algo. Então, o vazio interno, aquele vazio que ninguém consegue preencher, aquelas buscas que você faz do lado de fora, não olhando para dentro de você. Então, de certa forma, o narcisista, ele é um presente para você, porque ele vai fazer você olhar todos os seus pilares de vida. Ele vai fazer você olhar com profundidade o seu coração, o que você engana em você, o que você mente, os seus 7 pecados capitais. Ele vai fazer você, ele vai te obrigar a se amar. Então, se você começar a ter uma visão boa pro lado da coisa, você começa a mudar os seus instintos internos. E aí você começa a trabalhar mais o seu autovalor, a sua autoconfiança, a sua autoestima. Porque tudo isso a gente perde quando a gente lidar com pessoas narcisistas. Porque eles começam a drenar. Eles começam a drenar. Eles simplesmente olham para você e tudo aquilo que tem dentro deles, eles despejam dentro de você. Então, por exemplo, a sua roupa não tá bonita, eles vão falar da sua roupa. Nossa, mas por que você usa um decote assim, assim? E você começa a questionar a sua roupa.
né? Ai, por que seu cabelo não sei o quê? E você começa a questionar seu cabelo. Ai, por que você não usa uma maquiagem assim, assim, sabe? Você começa a questionar se você é feio, se você é bonito, né? A pessoa começa a questionar, você começa a questionar a sua existência, porque ela tem dúvidas sobre você, ela começa a fazer aqueles questionamentos na mente dela, e ela manda essa energia para você, você não tá vendo. E você começa a ficar agindo com insegurança, com incerteza, com falta de autoestima. Você começa a sentir que a sua energia está sendo drenada. E começa a ficar preocupado com as coisas. Por que você sente isso? Por que quando você está na presença de determinada energia você se sente mal? Né? Porque tem algo acontecendo. A sua alma, o seu espírito, o teu corpo, ele sabe. Então, a gente aprende, gente, a se amar, a ter esse olhar verdadeiro, a sair dessa condição de vítima, de coitada, de injustiça, sabe? De o que a pessoa me traiu. Ela teve todos os comportamentos dentro dela com você, ou ela teve atitudes com você, para você olhar dentro de você isso que tá lá guardado. Então a gente não magnetiza à toa. Essas pessoas, elas são preparadas com uma força espiritual para te levar para algo muito maior. Então, quando uma mulher e um homem encontram pessoas assim, eles estão tendo grandes lições espirituais, profundas lições, fazendo com que elas olhem para a alma dela com profundidade, conhecendo a verdadeira espiritualidade dentro dela, conhecendo a verdade sobre ela. Então, de tudo, sobre tudo, você conhece Deus dentro de você. E quando você conhece Deus dentro de você, você começa a ter o verdadeiro conhecimento interno, e isso aumenta o que? A sua luz interna. E essas luzes internas, elas começam a quebrar essas paredes, as rachaduras, aquilo que a gente construiu e que a gente acreditava que era verdade. Sabe, essa busca incessante pelo amor atrás dos outros. A gente para de ficar buscando, inclusive, o amor, porque a gente entende que nós somos a consciência do amor. Então, se você é o próprio amor, você para de buscar isso fora, porque você se torna amor. Você se torna essa pessoa. Você começa a compreender que aquela outra alma, ela tem as características dela, os estudos dela, ela teve uma ambiência, ela teve um sistema familiar, ela teve uma forma de aprender a vida. Então você passa a respeitar, a entender que ela é uma alma que está fazendo o processo dela. Quando você para de olhar para o outro, de julgar o outro, é incrível a energia dentro de você, como ela se transforma. Por quê? Porque você parou de focar nele, né? Um dos maiores problemas dentro de qualquer processo com pessoas narcisistas é quando você coloca o narcisista no centro da tua vida. Quando você foca nele. E durante muito tempo você faz isso. Porque você entrega toda a tua energia para aquela pessoa, para aquela situação, para aquela história. Então, quando você tira o foco disso e você internaliza o foco para você de volta, quando você devolve essa energia para você, você tem total condição de amar alguma outra pessoa. Entende? Durante muitos anos, gente, eu não conseguia tirar a pessoa do meu foco. Eu não conseguia tirar a pessoa do centro da minha vida. E quem me ajudou a tirar essa pessoa do centro da minha vida foi a medicina sagrada ayahuasca. Tá? A medicina sagrada ayahuasca, ela me mostrou o quanto que aquela pessoa era mais importante para mim do que eu mesma. O quanto que eu colocava ela em primeiro lugar na minha vida, o quanto que ela era o centro das minhas emoções. Então eu entregava, de certa forma, parte da minha energia para aquela pessoa. Toda vez que eu falava sobre ela, todas as vezes que eu comunicava algo sobre ela, que ela vinha nas minhas memórias, toda vez que eu chorava, que eu ficava magoada, ela ficava, de certa forma, feliz, entende? Porque eles sentiam que eles eram vistos, era como se eu estivesse fazendo uma troca.
né? Quanto mais eu estou sofrendo, mais eu estou dando daquela energia de sofrimento, de dor, de mágoa, de ressentimento. Então eu entregava o meu poder para aquela energia. E isso a ayahuasca me mostrou. Que todas as vezes que a gente fica triste com alguém, que a gente fica magoado com alguém, todas as vezes que a gente focaliza, sabe, a nossa dor interna naquela pessoa, ela se sente vista, né? Ela não sente a sua dor, ela sente algo grandioso dentro dela. Ela não sente tristeza, ela não sente dor, né? Então, dentro do narcisismo, para eles que estão desconectados, que estão ali dentro do ego, que está perdido, essas pessoas, elas se sentem grandiosas, maravilhosas, brilhantes enquanto você está sofrendo, enquanto você está lá na podridão da sua alma. Então, quando você começa a se recuperar, que você começa a retornar o teu brilho pessoal, que você começa a voltar a ter autoestima, poder pessoal, o jogo vira. E eles começam a se sentir constrangidos com a sua presença. Eles começam a se sentir mal. Por quê? Porque isso começa a revelar dentro deles as estruturas que eles precisam melhorar dentro deles. Entende? Tipo, eles começam a perceber que eles não tinham autoestima, que eles não se amavam, que eles mostram às vezes ser grande, mas na verdade eles estão muito infantis. Mostra, vai revelando, sabe? Tipo assim, o quanto que eles são imaturos, infantis, o quanto que eles às vezes estão preocupados com o ego, com a beleza, com a aparência, com a riqueza. E ali a alma começa a se despir, começa a ruir. Então, quando você começa a passar pelo processo da cura, que você começa, né, a sua alma aflorar, para eles é insuportável ficar na sua energia. É insuportável eles ficarem na sua convivência. Então, é por isso que tem esse choque do narcisismo quando você passa pela cura. Primeiro que eles ficam anos na sua energia e eles se acostumam com o seu sofrimento, com a sua dor. E quando você se cura, você passa a ser uma vilã da história deles. Porque eles acreditam que você está fazendo algo para prejudicar eles. Eles acreditam muitas das vezes que você está fazendo mal para eles, que você está fazendo alguma magia, algum feitiço, alguma coisa. E a grande realidade é que você não está fazendo nada. Você está sendo você de verdade, alma, você sustenta a tua verdade. E aí, essa sua verdade, a sua energia que você tá, ela entra num conflito interno do narcisista. Ele entra num conflito porque ele não entende como que você conseguiu sair de todos os games que ele tentou fazer, de todas as manipulações que eles tentaram colocar, de todas as histórias que eles tentaram colocar na tua mente. Por que você não entra mais no jogo deles? Por que eles não conseguem mais te manipular? Por que não conseguem mais te controlar? A pergunta deles é sempre: por que eu não consigo mais acessar essa energia? Por que eu não consigo mais ter o mesmo acesso? E é espiritual. Internamente você meio que se desliga. Você se desliga por quê? Porque não faz mais sentido ter pessoas que te controlam, que te manipulam, que te culpam, né? Que mexem com as suas estruturas da sua psique. Deus, ele prepara você dentro da jornada. E não é sobre você estar julgando essa pessoa. É sobre você estar vivendo a tua verdade, a tua autenticidade. E quanto mais verdade, quanto mais autenticidade, mais vai se abrindo o véu. Então, de certa forma, o narcisista, ele é a sua maior cura. Ele é a sua maior cura. E você é a maior cura dele. Então, o que acontece quando esses casais, essas pessoas se encontram? Né? Primeiro lugar, eu encontrei e eu não sabia. Eu não sabia que era uma pessoa narcisista. Eu tive que estudar, eu tive que passar por um processo. E esse meu processo, ele me convidou ao meu amadurecimento.
Então, quando eu fui para o meu processo de amadurecimento e que doeu bastante, que eu sofri muito, por muito tempo eu culpei ele. Mas depois, quando caiu a minha ficha, eu entendi que eu estava brigando com uma criança. Eu estava brigando com uma criança ferida. E aí, conforme você vai amadurecendo, você para de discutir, de brigar com aquela criança, porque você toma posse do seu amadurecimento. Você entende que você é pai e mãe de você, que você não tá mais precisando de energias fora de você, tá? Então, o processo, ele é profundo. Quando você escuta alguém falar com você com uma outra vertente, né, um outro ponto de vista, é que nem hoje eu abri um novo canal para poder contar para as pessoas a minha história. Eu não parei a minha vida, eu não parei a minha história. Só que durante muito tempo eu fiz pausas, sim. Foi necessário fazer as pausas, porque eu precisava de me recuperar energeticamente, compreender qual era a ferida que estava mexendo, qual era o movimento interno que estava acontecendo dentro de mim, tá? Então, de certa forma, por muito tempo você fica sem uma blindagem, você fica exposto, você fica vulnerável, você tem medo. E assim, tudo isso é o que o narcisista é. Ele é vulnerável, ele é medroso, ele não é corajoso. Ele, dentro dele, ele tem muita coisa para trabalhar. Coragem, sagrado masculino, né? Ser um homem cavalheiro, ser um homem responsável, um homem que olha para os valores de uma forma da alma, não os valores do mundo, né? Não que os valores do mundo não importa, gente, os valores do mundo importa, mas o valor primeiro ele é construído dentro de você. Uma vez que eu construo o valor dentro de mim, o valor externo ele muda, tudo vai mudando. Então, por muito tempo, eu fui ficando sem aparência, sem beleza, sem brilho, eu fui perdendo isso. Você perde isso dentro da jornada com o narcisista. Só que você depois recupera. Você recupera o dobro daquilo que você perdeu. Porque as maiores conquistas, elas não estão lá no externo. Elas estão no interno. Então, você, de certa forma, é obrigado a olhar para dentro de você, a conhecer a sua essência de alma, a ter um encontro com Deus profundo, verdadeiro, sincero, sem barganha, sabe? Então, o narcisista ele vai te obrigar a olhar para Deus sem barganha, sem você falar, eu tenho um encontro, não é só gratiluz, é muito profundo. Vai fazer você olhar para coisas assim bem sujas dentro de você, as suas sombras mais profundas, as coisas mais nojentas, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem julgamentos, críticas, e esse julgamento, essas críticas, é tudo que eles espelham na gente. A ferida do abandono, a ferida da rejeição, da humilhação, da injustiça, da traição. Eles mostram tudo o que eles são capazes de fazer. Então, assim, eles traem a gente, eles humilham a gente, eles cometem injustiça, eles sabem que estão fazendo isso. Muitos deles sabem, muitos deles fazem de forma consciente. E aí você sofre, dói, porque você tá ali com aquela ferida. Quando você supera a ferida, que você aceita a sua jornada, a sua história, quando você olha para sua criança interna, para o seu adolescente interior, quando você olha para o seu sagrado feminino, masculino, quando você faz essa dança interna, essas energias deles param de atuar dentro do teu campo. E aí o que acontece, gente? Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, tudo aquilo que ele fez com você, os outros seres, né, que tá fora de você, que estão aliados à justiça divina, eles vão fazer a mesma coisa com o narcisista. Tudo o que ele fez com você, ele vai viver. Só que ele vai viver não é por você, é por outros seres, tá? Então, eu falo pra você, o que te magnetiza ao narcisista de cara é a busca incessante pelo amor externo. É você sempre estar buscando esse amor fora. É você ser um caçador de amor. É você ser um caçador, você se torna um caçador. E eu falo porque eu fui essa caçadora por muito tempo.
E eu não me arrependo disso, porque buscar o amor é algo bonito dentro de nós. Quando a gente tá curado, que a gente tá bem, isso se torna uma qualidade até, gostoso, mas a gente não busca mais, assim, a gente meio que entra naquela coisa, eu me encontro com o amor, porque eu me torno amor, eu sou o amor, então o amor vem até mim. E esse é um dos maiores erros dentro do processo de autoconsciência, porque acredita, a gente acredita que a gente vai encontrar um príncipe encantado, né, uma princesa. Isso não existe, tá, gente? A gente sempre vai encontrar pessoas com feridas em comum, a gente vai conhecer pessoas com histórias muito em comum com a nossa. Mas a gente vai conhecer pessoas muito abertas, sinceras, verdadeiras, né? Isso é algo que dentro de você tem que estar muito bem, sabe, abrangente dentro de você, tem que estar muito verdadeiro, intenso. Você encontrar pessoas verdadeiras, pessoas que são íntegras, assim, que não abrem mão disso, né? Pessoas que realmente olham nos seus olhos e fala sobre as dores dela, né? Que despeja o veneno dela. Essas pessoas vale a pena você dar chance para amizade, para muita coisa. Por quê? Porque o narcisismo é uma condição neurológica, um transtorno de personalidade que tem cura, mas que requer, de fato, um arrependimento genuíno interno, uma vontade, um desejo muito grande de se tornar alguém melhor. Eu, eu nunca vou conseguir mudar uma pessoa narcisista, entende? Eu não vou conseguir mudar uma pessoa narcisista, mas eu me mudei. E eu fui essa pessoa. Eu quis me tornar alguém melhor. E eu falo para vocês que todas as pessoas têm essa condição dentro de si. Não tem ninguém que não tenha um pouco disso dentro de si. E por isso que as pessoas ficam confusas quando elas terminam as relações. Que elas falam assim, será que sou eu narcisista? Porque todos esses diagnósticos também me levam um pouco a isso. Todo mundo tem os dois lados da moeda, tá? Só que quando você começa a perceber, de fato, né, energeticamente, você sabe quem você é. Você sabe dos seus gestos de bondade, você sabe quanto que você se preocupa com o outro, o quanto que você gosta de ajudar as pessoas de verdade, o seu tom empático genuíno, o quanto que você é responsável. Então, você percebe algumas coisas dentro de você que não vira a chave junto com o outro, né? Então, eu percebi algumas coisas que eu tinha de diferente com aquelas pessoas, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma mulher que quando eu tenho meu dinheiro, não importa se é muito dinheiro, eu sou uma pessoa que eu vou no mercado, eu não tô preocupada com o preço da comida. Eu gosto de pegar a melhor marca, né? Eu gosto de comer o melhor. Então, assim, eu vou pegar a melhor marca de arroz, de feijão, de óleo, de manteiga, de tudo aquilo que eu gosto de consumir. Então, eu sempre pego a melhor marca. Eu sempre não tô olhando pro preço das coisas, eu não me preocupo com preço, eu me preocupo com qualidade, com bem-estar, entende? E o narcisista, não, ele é muito, às vezes, muquirana. Ele quer controlar o dinheiro, ele não quer ceder, ele sempre tá preocupado com a escassez, com a falta, ele não tem essa mente aberta, sabe? De eu vou comer o melhor, assim, eu vou comprar a melhor comida para minha família, sabe, para servir as pessoas. Ele se preocupa em dar o melhor para ele. Então assim, tipo, se ele tiver que comprar o melhor celular, o melhor óculos, a melhor roupa, o melhor carro, ele vai se dar o melhor para ele, para preencher os desejos dele. Mas quando se trata de um âmbito familiar, né, de você estar com um relacionamento com outras pessoas, ele não tá preocupado. Ele não tá preocupado em servir aquela pessoa com o melhor, em querer dar o melhor para aquela pessoa, em querer engrandecer aquela pessoa, entende? O jogo dele é diferente, porque ele tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ser o destaque, ele tem que ser o primeiro em tudo, entende? O jogo lá na mente dele funciona
que como se as pessoas fossem servir ele, não que ele vá servir as pessoas. É totalmente diferente. Por isso que as pessoas entram num conflito. Principalmente uma pessoa que ela preza mais na empatia. Porque a pessoa empática, ela ama servir. Ela ama servir, inclusive ela tem uma ferida lá da codependência emocional, que é difícil ter controle sobre isso. Então ela tem um servir que é interno, é uma coisa intensa dentro dela. E assim, quando ela se depara com um narcisista, que ele não tem essa reciprocidade no servir, entra em conflito. Porque a pessoa não tem um servir, ela não tem uma preocupação genuína com o outro, ela não se importa, ela não tem aquele olhar. Então, por isso que é importante você recomeçar a sua vida, abrir novas redes sociais, reconstruir a sua vida, reconstruir sua autoestima, reconstruir seu poder, pegar de volta aquelas energias que são suas e, sabe, e não julgar, gente. Sair do lugar do julgamento, sair daquele lugar da vítima da coitada, sair daquele lugar de que o outro não presta, sabe, do julgamento, aquelas conversinhas pequenininhas internas que falam assim, o fulano acabou comigo. Não, ninguém acabou com você, sabe, você se permitiu viver algumas coisas, às vezes o universo foi te dando todos os sinais e você meio que fez vista grossa, não quis olhar. Então, não é sobre encontrar culpados, é sobre você, encontrar a sua verdade, se amar de verdade, parar de ficar se sabotando no alto amor, parar de sabotar a sua história, a sua verdade. Por muito tempo, eu fiquei na página numa esperança, assim, de encontrar uma solução para a vida daquelas pessoas, sabe? Eu achava que eu ia ajudar, de alguma forma, minha mãe a melhorar. Eu achava que eu ia ajudar meu irmão a melhorar, sabe? Eu achava que de alguma forma eu estava sendo uma luz muito grande que aquelas pessoas, e de certa forma eu estava mais atrapalhando, eu estava mais afundando a situação, porque eu estava entregando a minha energia e eu ficava desmagnetizada, triste. No final das contas eu acabava destruída, sabe, energeticamente. Eu ficava sem energia, triste, descontente comigo, sem entender a minha jornada, por que eu tava tão me sentindo chateada, sabe? E na verdade era a pessoa lá assistindo, falando mal de mim, sabe, reclamando. E a grande realidade é que eu tava com o coração de uma forma e a pessoa de outra forma. Então, vai adiantar você tentar explicar para alguém que não entende? Não adianta. Por isso que é importante você pegar suas coisinhas e ir embora. Mas ir embora com a cabeça erguida, ir embora sem raiva, sem mágoa, sem ódio, sabe? Tipo, limpar o coração. Vai demorar? Vai levar tempo. Sabe por quê? Porque a gente cria expectativas. A primeira pessoa que a gente cria expectativa quando a gente começa a abrir a nossa consciência é com o nosso sistema familiar. Porque a gente quer muito, sabe, que a nossa família vá para um lugar melhor. Porque, de certa forma, gente, a nossa família são as primeiras pessoas do nosso convívio. Então, a gente quer que a nossa família suba os degraus com a gente. Então, de certa forma, a gente fica frustrado quando a gente não consegue isso. Só que isso nada mais é que é uma ferida, é uma capa, uma couraça que a gente usa da salvadora, do salvador. E aí, quando você cai essa ficha, aí você entende que não é o momento, que você estava imaturo, que você tentou fazer uma jornada, uma mudança na vida do outro, mas que, no fundo, você precisava dessa mudança. Você precisava desse acolhimento. Não tem como você cobrar dessas pessoas algo que elas não conseguem dar, que elas não conseguem ter cognição de entendimento para isso. Então você tem que ter maturidade de sair deste espaço, deste lugar de vítima, de coitada, de recomeçar sua vida, de falar, não, eu não vou tentar discutir mais com essa energia. Eu demorei bastante tempo para poder ter essa consciência, porque eu não estava madura. Eu ainda estava na minha criança interior ferida, eu ainda estava na menina boazinha, querendo ajudar.
Eu ainda estava buscando o amor nas pessoas, eu ainda buscava aprovação, eu ainda queria ser validada. Eu queria, de certa forma, que alguém viesse e falasse para mim: nossa, que legal o seu trabalho, sabe? De certa forma, no fundo, lá no fundo, eu estava esperando a minha mãe reconhecer que eu estava fazendo um trabalho incrível, sabe? As minhas tias reconhecerem o meu trabalho incrível. No fundo, lá atrás, tinha uma coisinha escondida dentro de mim, sabe? Que era aquela vontade, o desejo de ser reconhecida pela família. Porque eu passei a vida tentando ser uma pessoa legal com a família. E aí chega uma hora que isso fica insustentável. Que é quando você amadurece, que você começa a enxergar de verdade as suas sombras. E aí bate a sombra da família, e aí começa a vir os desafios. Mas eu digo para você que quando você cura, que você olha para essa carência dentro de você, e você fala assim: cara, eu não preciso mais me sentir vazia. Eu não preciso, porque eu tenho tudo isso dentro de mim. Você começa a se preencher de amor, você começa a olhar para as pessoas lá fora que estão passando por processos parecidos com o seu, que conseguiram sair dessa situação. E aí você começa a se automotivar, sabe? É nessa hora que começa a vir o amadurecimento, a alta percepção, o seu magnetismo começa a voltar, a sua alegria divina, os seus dons, suas habilidades, o seu brilho começa a voltar. Então, não tenha medo do seu processo. Eu sei que se você chegou até aqui, você deve ter passado por uma relação narcisista, você deve estar saindo de uma relação assim, você deve estar muito confuso internamente no seu comportamento. Se você escolhe mudar, em primeiro lugar, é você mudar com você. É você ser essa pessoa. Ser um companheiro legal, uma companheira legal, ser um amigo fiel, leal a você. É você se amar genuinamente, se priorizar, sabe? Se colocar em primeiro lugar. Isso não é narcisismo de se colocar em primeiro lugar. Não é egóico. Isso é mandamento. A gente não é capaz de amar outra pessoa se a gente não se amar, se a gente não se priorizar, se a gente não aprender a se organizar. E todo o processo de organização, todo o processo genuíno, interno, ele vai acontecendo. Ele vai acontecendo aos poucos. Deus vai te direcionando na alimentação, na saúde. Você começa a melhorar os pilares de vida, você começa a perceber que tudo na sua vida está se ajustando. Só que isso leva um tempo, não é do dia para noite, tá? Se você ficou aqui até agora e você sentiu que esse vídeo ressoa com você, que você saiu de uma relação, e não importa se foi narcisista ou não, teve uma ambiência tóxica, dolorosa, e que você precisa de limpeza espiritual, que você sente que a sua vida tá amarrada, que a sua cabeça não vai para frente, tem o link aí, você consegue falar comigo, tá? Pode me chamar no WhatsApp. Eu posso fazer uma mesa quântica com você. A gente pode analisar qual é a ferida emocional que você tá mais gatilhado neste momento e a gente trabalhar essa ferida emocional. Nós somos guiados internamente com crenças de feridas emocionais. E elas são 7: a rejeição, o abandono, a injustiça, a humilhação, a traição, a violência intrafamiliar e a ilusão espiritual. Essas 7 feridas têm crenças, e essas crenças fazem a gente se comportar conforme as feridas. Então, conforme eu limpo essas feridas, conforme eu ganho consciência disso, eu elimino, substituo essas crenças, mudo meu comportamento e passo a viver uma nova vida, uma nova realidade, baseado numa nova história, numa nova personagem que eu estou criando para mim. Então, acredite que o amor, ele tá dentro de você. Ele é construído dia a dia, sabe? Com pequenas atitudes, você vai construindo esse amor. E automaticamente aquilo que já não ressoa mais energeticamente com você, as pessoas que não têm mais energia com você, elas vão saindo da sua vida, tá? Mas não saindo porque você excluiu, não saindo porque você deseja o mal, mas simplesmente porque
as curas, os movimentos planetários, as coisas que estão acontecendo, ela vai mudando e você não tem controle. E tudo aquilo que é para ser seu, de verdade, as relações que realmente estão destinadas a você viver, um amor genuíno, verdadeiro, uma história, ela vai vir até você no momento que você estiver preparado. Então Deus, ele vai preparar você, né, na sua inteligência, na sua aparência, nas suas condições financeiras, né, para que você não cometa os mesmos erros. Então não tenha pressa de você viver a sua vida, né? Não tenha pressa de você se relacionar com as pessoas. Aprenda a se relacionar com você. Quando você aprender a se relacionar com você, a se cuidar, a se amar, é pouquinho o passo, tá? É o primeiro degrau. E aí a vida vai te levar a conhecer pessoas igual, o seu comportamento, as suas emoções, aquilo que você está sendo, genuinamente verdadeiro com você. Então eu espero que esse vídeo seja alguma contribuição para você, traga um pouquinho de luz para o seu dia, um pouquinho de paz no seu coração, de amor dentro do seu coração. A intenção desse vídeo é trazer um pouco de clareza quando você sai de uma relação, para que você também não seja a eterna vítima dessa história, para que você seja um protagonista da sua história. E ser protagonista vai exigir de você maturidade, responsabilidade, né, e humildade para reconhecer os seus erros, para reconhecer aquilo que você precisa de ajustar na sua rota. Né? A pessoa narcisista nada mais é que o espelho daqueles seus defeitos que você não quer olhar. Então, o tanto que eu tinha de insegurança, de medo, sabe, aquelas coisinhas que eu não queria olhar, ele me revelou. Ele me revelou o quanto que eu estava insegura, o quanto que eu estava buscando fora ainda muitas coisas, a minha confiança, o meu valor. Então, ele me revelou coisas que eu não queria olhar. E de certa forma, foi o maior presente que eu recebi. Porque hoje eu consigo ter um bom diálogo comigo, eu consigo ser amiga de mim, eu consigo me dar essa gentileza que eu procurei nos outros, eu consigo dar para mim. Então, que você aprenda a ser gentil com você, a aprender a se relacionar com você, para depois você permitir que alguém venha para sua vida, para que você possa também ser gentil e aprender a se relacionar com aquela pessoa. Porque no final das contas, todos nós somos um só, a gente é um espelho um do outro, aprendendo as nossas lições, e Deus coloca cada coisa no seu devido lugar. Um beijo para você que ficou aqui até agora. Eu vou pedir para você curtir, para você comentar o que você achou e para você também compartilhar com outras pessoas que você sabe que saíram de relações e que precisam de ajuda. Aqui vai ter um link que vai falar comigo caso você tenha necessidade, e foi um prazer em ter você aqui. Fica com Deus.